Olá, eu sou a Ana Júlia. Olá, eu sou a Juliana. Nós somos integrantes do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar esse episódio do PET Geocast, podcast produzido por nosso grupo. O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, através da indissociabilidade da tríade acadêmica, pesquisa, ensino e extensão. Essa é a nossa 17ª edição do PET Geocast e traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. Esse episódio terá como tema Música e Geografia com o convidado Gley Ribeiro. O Gley é formado em Geografia e Licenciatura pela UDESC, músico e podcast. Seja muito bem-vindo, Gley. E aí, salve, salve, galera do podcast PET Geocast. Muito boa tarde a todo mundo. E bom dia, de forma geral, aí para todo mundo que estiver ouvindo esse episódio. Bom, eu acho interessante a gente começar a nossa conversa, falando sobre o teu podcast, o Resenha do Gley, perguntar como é que foi a criação desse podcast e como tu teve essa ideia de relacionar música e geografia. Na verdade, o podcast Resenha do Gley, ele é uma junção assim, de uma série de ideias e adiantando assim, a ideia de juntar música e geografia, ela foi bem autêntica assim, Era um podcast para eu falar sobre temas diversos, mas acabava logicamente dentro da minha gama de assuntos assim, caindo sempre a música e a geografia, E com o tempo eu fui aperfeiçoando mais essa ideia assim. Mas o surgimento dele, ele surgiu em 2020, no período da pandemia, mas não necessariamente foi um projeto de pandemia assim. Já no final de 2019, eu já estava com vontade de criar esse projeto. E a minha, então, namorada na época, ela é designer e entusiasta, assim, de novidades, assim, conteúdos digitais, essas coisas. Então, ela já tinha comentado comigo, assim, que seria legal eu ter um podcast, através de algumas habilidades que eu poderia ter, assim, de falar em público, de abordar alguns assuntos, enfim, de gostar de contar histórias de maneira geral. Então, ela sempre comentava, seria legal ter um podcast. E aí, mais ou menos no fim de 2019, eu comecei a pesquisar em relação à estrutura, o que precisava ter para fazer um podcast e tal. E somente em 2020 eu coloquei em prática, justamente nesse período de pandemia, onde tinha mais tempo assim, para fazer as coisas. E aí surgiu esse nome, Resenha do Gley. E eu comecei a fazer dentro de um formato. Era o formato que eu consegui fazer, mas acabou sendo uma marca própria, que são episódios curtos, assim, em média 15 minutos, e por estar em pandemia não tinha convidados, então era só eu mesmo fazendo, e aí eu mesmo gravava a voz, fazia a locução ali, editava também, cada semana eu ia elencando um tema, geralmente dentro desse tema de música e geografia, mas não era sempre como se fosse uma aula, assim, eu sempre fazia uma aula de geografia e trazia a música. Eu ia falando sobre vários temas, então algumas vezes eu falava às vezes só sobre música, às vezes só sobre geografia, é algo bem livre, assim, Foi um projeto com uma certa duração, assim, Gravei 50 episódios, deu um ano, 48 semanas, mais um pouquinho ali, deu um ano de projeto. E aí eu parei de gravar agora em agosto de 2021 e pretendo voltar, Até tem tempo cronológico, mas o tempo da cabeça assim, já está outro, Já estou em outras ideias, então ainda não voltei com a gravação, mas quem sabe aí acontece uma segunda temporada do Resenha do Gley, E aí a ideia para esse ano é continuar, 15 minutos, convidar alguém? Tem alguma ideia já para as próximas temporadas? Justamente, a ideia, quando voltar a gravar, eu e a minha produção, que sou eu mesmo, quando voltar a gravar, trazer alguns convidados, algumas pessoas que possam contribuir com alguns temas, como se fosse aqui hoje, Por exemplo, vocês têm um podcast aí, me chamaram para contribuir nesse tema e tal, porque eu acabei percebendo, assim, é muito legal a gente ouvir outros podcasts para perceber a tendência das coisas, Não só a tendência no sentido de bombar, no sentido comercial, mas no sentido do que fazer mesmo com o projeto, Eu comecei a perceber que alguns projetos mainstream, assim, alguns projetos bem famosos, tipo o Flow Podcast, Podpah, enfim,
muitas vezes eles contam com a presença de convidados e o convidado vai lá contar a sua história, né? E só que nos podcasts mais anônimos, digamos assim, onde as pessoas não são famosas, não necessariamente tu chamar alguém para contar a sua história, isso possa ser relevante a quem não conhece aquela pessoa, né? Então é interessante a gente chamar pessoas para contar sobre coisas, né? E aí isso possa ser mais relevante para quem vai ouvir, independente de conhecer ou não o convidado do podcast, até mesmo me conhecer ou não me conhecer, né? Vai ficar uma coisa onde o conteúdo é interessante, não necessariamente a pessoa. Mas, respondendo a pergunta, pretendo sim chamar convidados aí para essa nova temporada. E assim, né, quando eu conheci o podcast foi pelo Pet também, que eu acho alguém do Pet recomendou o teu podcast, eu tinha acabado de entrar na geografia. E foi muito legal ouvir quando eu estava recém, no início da graduação, porque fazia links que eu nunca tinha pensado. Tipo, às vezes falava de uma banda que eu curtia, e aí relacionava com uma matéria que eu estava vendo na faculdade. Quando tu estava na graduação, né, todo o período da graduação, tu já fazia esses links na tua cabeça de relacionar com a música e tudo mais? Sim, com certeza. Inclusive, algumas coisas que eu já conhecia na música foram fazer sentido estando na graduação, né? O próprio conceito de globalização e tal, que muitas vezes é abordado, né, por alguns artistas. Eu, enquanto estudante ali do ensino médio e tal, não tinha entendido direito, e aí na graduação, né, através das leituras, a gente compreende melhor, e aí tu volta a entender aquilo que alguns artistas, como, sei lá, Nação Zumbi, Forfã, enfim, já vinham falando nas suas músicas, né? E outros vários temas, né? O rap, de maneira geral, aborda muito, né, os temas sociais, né? A violência policial, as questões urbanas, enfim. E aí, na graduação em Geografia, a gente acaba falando sobre esses temas e automaticamente esses links são feitos assim na nossa cabeça. Tu se formou em qual ano na UDESC? Eu concluí no final de 2018, né? Comecinho de 2019. A formalidade assim, da formatura foi em 2019. Apresentei o TCC, foi no final de 2018. E na música tu tens alguma formação também? Não, eu sou músico popular, né? Músico, o pessoal chama da noite, né? Comecei a tocar através de vivência familiar, assim, né? Meu pai é músico também. Não necessariamente ele tenha me ensinado, né? Mas eu acabei aprendendo ali todo aquele lifestyle, digamos assim. Eu comecei na música, assim, lá na adolescência, né? Tendo banda de rock e tal. E o rock, geralmente, a pessoa aprende por si só, assim, né? Olhando amigos e tal. E hoje em dia, com a internet também, a gente tem a facilidade de ter muitos conteúdos. Então, não tem informação, assim. Foi aprendendo sozinho, vendo as pessoas tocarem e tal. Mas nunca estudei. O famoso autodidata. E você toca quais instrumentos? Eu toco instrumentos de percussão, né? Bateria e instrumentos de percussão, assim, no geral. Toco violão também, mas não me considero necessariamente um violonista, né? Mais para compor, para se acompanhar e tal. E canto, né? Canto, componho. Ah, que bacana. E hoje em dia tu atua como professor, né? Sim, exatamente. Eu atuo como professor na rede estadual de Santa Catarina, né? Sou chamado professor ACT, né? Contrato aí de 2 anos, esse ano e ano que vem. E já atuava já antes, né, na graduação também, tanto com o PET, né, nos cursinhos populares, depois na residência pedagógica também, no UFGEL. E já são alguns anos já em sala de aula, e é uma realização muito grande, assim, eu me sinto muito feliz assim, de trabalhar na escola pública, na rede estadual, né, que é de onde eu vim, né, eu estudei a vida inteira na escola pública, inclusive essa escola que eu estou aqui agora, fazendo essa chamada, não esse prédio, né, que esse prédio é novo, mas a instituição em si é a mesma escola que eu estudei quando eu era criança, né, aqui no bairro onde eu moro, aqui tá, no Rio Tavares, Campeche. Então, tem uma relação muito profunda assim, com a escola pública de maneira geral e considero um trabalho bem nobre, assim, uma missão muito gratificante e importante pessoalmente, ser professor de geografia, mas ser professor de geografia na rede pública. E, né, a gente vê nas tuas redes sociais e tal, que tu sempre tenta levar a música para o ambiente escolar também. Qual é essa experiência, né? Como que os alunos recebem isso? Como tu tenta mostrar a música para eles? De maneira geral, assim, eu tento
mostrar a geografia atuando no nosso cotidiano, né? Assim. E a música ela é uma manifestação muito válida assim, para a gente entender, né, as linguagens, né, língua portuguesa, línguas estrangeiras, enfim, entender as linguagens, as relações pessoais, históricas e, com certeza, geográficas, né? Então, falando sobre geografia na sala de aula, automaticamente, eu gosto de lembrar, automaticamente eu lembro, né, de artistas, de músicas em si, e às vezes eu trago esse contexto para a sala de aula, né? Recentemente, trabalhando a globalização com alguns alunos do nono ano, aí mostrei uns videoclipes para eles, assim, de umas bandas americanas, lá, Rise Against, Rage Against the Machine, enfim. Aí mostra ali aquelas críticas às grandes corporações, as críticas ao consumo, né? E isso já envolve outras áreas, né? Não só a geografia, mas a cultura audiovisual, de certa forma, né? Então, a gente está aprendendo sobre audiovisual, está aprendendo sobre música, está aprendendo sobre geografia. E isso é muito legal, né? A gente trazer essas tecnologias para dentro da sala de aula, trazer a cultura popular, né? Porque, apesar do punk rock, hardcore, né? Ser música norte-americana, é cultura popular também, né? Então, é um pouquinho de cultura, de audiovisual e de geografia, e de música, né? Nas aulas de geografia. É algo que eu gosto de fazer bastante. Tu entrou, foi esse ano na rede estadual, tu falou, então durante a pandemia tu não estava dando aula? Isso, eu entrei na rede estadual no ano passado, na verdade. Ano passado eu também trabalhei. Eu falei desse ano e ano que vem, porque era desse novo contrato, digamos assim. Né? Mas no ano passado eu também trabalhei. No ano de 2020 eu estava só com o PVC, né, com o cursinho pré-vestibular aqui do Rio Tavares. E aí a gente ficou nas aulas online. Né? Nem era aula online, na verdade. Era como se fosse... Eu enviava as atividades, pegava na outra semana e tal, porque foi no início da pandemia, então as coisas estavam... Estava todo mundo aprendendo como fazer essa aula online, né? No contexto de poucos recursos também e tal. Mas eu estou na rede estadual desde o ano passado. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar, de como é que foi dar aula na pandemia. Para dar aula na pandemia foi bem complicado, né? Acho que tiveram vários contextos diferentes, assim, cada caso com caso, né? Acho que vocês têm até mais base do que eu, assim, para falar, porque vocês fizeram graduação na pandemia, né? Algo que eu não fiz. É algo bastante atípico, né? Na história recente. E então, sei lá, acho que para mim, assim, o que eu vivenciei dando aula na pandemia não foi dos piores, assim, porque estava trabalhando com cursinho pré-vestibular comunitário, então é um tipo de estudante que está muito interessado, né? É um tipo de estudante que é muito grato pelo ensino que tem, justamente porque é comunitário, porque eles nos conhecem, eles sabem que os professores são voluntários, enfim. Então tem uma relação de respeito, de cumplicidade muito grande e de comprometimento por parte dos alunos muito grande, né? Mas eu sei que em outros contextos não foi assim, né? Outras pessoas passaram por dificuldades bem grandes para exercer a docência nesse contexto online, né? E os estudantes também passaram dificuldades muito grandes para compreender também, né? Através de chamada de vídeo, ou através de texto, enfim. Foi um período bem conturbado aí para todo mundo. Bem complicado lidar com esse negócio de interesse dentro do meio acadêmico durante a pandemia. Tu dá aula para ensino médio 2? Não, ensino médio 2 não, ensino fundamental 2 e ensino médio? Isso, dou aula na educação básica, né? Ensino fundamental 2 e ensino médio. Atualmente, aí, 2022, eu estou com turmas de 8º, 9º do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Inclusive, a gente está com o 1º ano, eles estão no novo ensino médio, né? Então também está uma readequação, tanto do tempo, né, cronologicamente falando de aula, né? Eles têm menos aulas, então é bem complicado de fazer o planejamento, porque tu tem menos tempo e a mesma quantidade de conteúdo para trabalhar, e também o conteúdo deu uma modificada, né? Por exemplo, o livro didático, né? Na escola pública a gente trabalha muito com livro didático, porque nem sempre a gente está com outros recursos, como a internet, por exemplo, disponível, né? Então, o livro didático, né, já saindo um pouquinho do assunto, mas o Brasil tem um trabalho muito importante com os livros didáticos, né? Que é o material de ensino que chega aí em todos os lugares do país. Então, o livro didático esse ano, com o novo ensino médio, ele é um livro interdisciplinar, né? Então, ele tem ali história, sociologia, filosofia, tudo no mesmo livro. E está bem confuso, né? Nem os professores, às vezes, conseguem entender, nem nós, professores, às vezes, conseguimos entender
o que é o terreno, digamos assim, de cada um, né? Às vezes você está vendo uma matéria que é sociologia, outra é história, outra é geografia, e a gente está vendo aí um contexto de volta daquele papel da geografia conteudista, da geografia física predominantemente, né? Da geografia catalográfica, né? As decoreba mesmo, né? De nome de rios, nome de cidades, enfim, algo bem presente aí no contexto dos anos 60, 70, né? Se é que quem está ouvindo o podcast aí vai me entender. Então, o conteúdo de geografia, a forma de escrever geografia no livro didático meio que voltou para essa época, né? E, então, como professor, assim, está sendo um desafio trabalhar com o ensino médio para poder readequar as práticas do ensino de geografia nesse novo contexto. Novo que parece velho. Tu falou ali, né, da forma como está sendo ensinada a geografia agora. Eu lembro também no meu ensino médio, eu não imaginava que na graduação da geografia, ou em geografia, a gente estudava tanta coisa que realmente, tipo, relações sociais e tudo mais. E eu acho que tu trazer a música dentro do contexto acadêmico acaba fazendo os alunos pensarem que a geografia é muito mais do que decoreba, do que, né, só capitais do Brasil, os biomas e tudo mais. Deve ser bem importante para os alunos isso. Sim, com certeza, né? Muito interessante eles entenderem a geografia enquanto o estudo das relações homem-natureza mesmo, né? Entender a natureza, né? Todos os componentes ali, relevo, hidrografia, vegetação, enfim, mas entender que tem gente morando naquele território ali, que os territórios são espaços, né, de relações de poder, e de que essas pessoas morando nesses territórios deixam as suas marcas culturais, né? E aí a música entra bastante nesse sentido, né? A música, ela conta também a história das pessoas. E a música, ela varia também de acordo com quem ouve, com quem pratica, né? Então, é muito legal trazer música para a gente entender a história dessas pessoas que estão vivendo e atuando nesses territórios, né? E não só no sentido de ouvir, como de praticar também, né? Até no fim do ano passado, né, eu estava numa experiência trabalhando com o ensino fundamental 2, aí, era sexto e sétimo ano. E aí, no fim do ano, né, com 20 de novembro, ali, a data da consciência negra, fiz um trabalho também com os alunos, né? Onde eu levei instrumentos de percussão para a sala de aula, contei um pouco dos ritmos afro-brasileiros, né, para entender mesmo, né, o que os trajetos da população negra no Brasil, né, das populações de origem africana no Brasil. Então foi bem interessante. Para eles entenderem os percursos da população negra no Brasil através de algo que está tão próximo deles, né, que são as manifestações musicais, né? Então a gente, através ali dos instrumentos, eu mostrei o funcionamento dos instrumentos, mas alguns alunos já conheciam também. Então a gente tocou um pouco ali do funk, do samba, uma coisa bem legal, bem descontraída, assim, para eles entenderem ritmos também, também estão presentes na geografia e na música, né? Como você costuma tornar suas aulas mais dinâmicas para além do uso da música? Uma pergunta muito boa. Uma pergunta interessante, porque é complicado, né? Eu sou um professor em início de carreira, né? Então eu também estou, de certa forma, aprendendo ainda, né? Como desenvolver a prática ao longo do ano inteiro, né? E se mantendo um professor ativo, no sentido da participação dos alunos, do aprendizado dos alunos também, né? Dos estudantes. Então é uma coisa complexa, assim, né? Conseguir levar a geografia ali, o ensino de geografia o ano inteiro, né? E aí a música, ela surge de demandas naturais, assim, às vezes eu vou lembrando de coisas que possam ser complementares, ou às vezes mais planejado mesmo, como foi esse caso da consciência negra, né? Algo que eu desenvolvi um planejamento, assim, de mais de um mês para poder chegar nesse resultado. Mas, no geral, assim, eu tento trabalhar mesmo nas aulas expositivas, né? Utilizando o livro didático, utilizando o quadro, o caderno, né? Que são os métodos mais tradicionais, sempre trazer exemplos do cotidiano, exemplos da sociedade, exemplos da cultura popular, exemplos da internet, né? Falar também dos games, dos memes, das páginas de internet. Também é algo difícil, né? Não ser aquele professor tiozão querendo parecer legal, né? É difícil se tornar contemporâneo sem tentar parecer jovem demais, né? Manter ali aquela postura professor-aluno, né? No sentido daquela barreira, eu sou mais velho que vocês, mas vamos falar disso aqui que está na atualidade e tal. Enfim, é algo
bastante complexo, né? Complexo porque não é necessariamente difícil, é complexo mesmo, né? Mas surgem demandas diferentes, assim, às vezes vem demandas de aulas diferentes dos próprios alunos, né? Conforme eu comentei com vocês fora da gravação, já surgiu demanda, por exemplo, dos alunos fazerem também um podcast e esse podcast servir como forma de avaliação, né? Como instrumento de avaliação do trabalho, né? No ano passado, uma das turmas que eu estava trabalhando, surgiu essa demanda de um aluno que ele é bem interessado assim, em podcasts, ele sabia que eu tinha podcast também, ele sugeriu a ideia, né, da gente fazer um trabalho onde eles gravariam um episódio sobre um tema específico, ao invés de apresentar um trabalho para a turma, eles apresentariam em forma de áudio, né? E aí teve esse cuidado, né, para fazer algo que não comprometesse alguns alunos que poderiam não ter acesso a ferramentas digitais, né? Então eu fiz algo mais simples possível, assim, eu sugeri que eles formassem grupos com 4 pessoas e fizessem um áudio, né? Um áudio de 5 minutos e me mandassem via WhatsApp, né? Nem cobrei que fosse por e-mail, por exemplo, né? Pedi o WhatsApp porque é o aplicativo mais acessível, né? Mais popular e mais leve, né? Qualquer celular roda no WhatsApp, né? Então, eles se empenharam bastante, né? Eu fui bem aberto, assim, eu falei que podia ter gírias, podia ter brincadeiras e tal. Então, eles criaram vinhetas, criaram personagens, foi algo bem engraçado. Alguns imitaram podcasts famosos, assim, fazendo os podcasters famosos, né? Teve uns que fizeram como se fosse o Igor e o Monark do Flow Podcast, assim, foi muito engraçado. Então, eles trazem esses ícones da cultura contemporânea também, né? Eles estão ligados no que está rolando, né? E então é isso, assim, às vezes eu tento trazer novidades, mas às vezes as novidades vêm da turma também, né? Isso é uma marca, acredito que não só eu passo por isso, mas os professores que estão trabalhando na atualidade estão percebendo muito isso, né? Que a gurizada traz as suas próprias referências também para dentro de sala de aula. Muito legal. E essa turma era de que ano? Essa do podcast? Era 7º ano. Elas são bem novinhos, eles têm 12 anos, alguns. Mas que perigo, né? A gente vê que a gurizada de 12 anos está ligada nesses podcasts famosos. Nossa, mas meu primo de 7 anos já está ligadaço no celular, imagina os de 12. Exatamente, quem tem 12 anos já está a full na rede social aí todo dia, né? E aí surgiu a demanda de uma turma, eu levei para outras também, né? Então foram vários podcasts, assim, mesmo em grupo de 4 pessoas, foram vários programas aí para eu avaliar. Foi bem legal, assim. Todos eles conseguiram. Na época eu expliquei para eles, né, que podia ter várias brincadeiras e tal, mas tinha que falar o que era necessário para o trabalho ali, né? Então, todos eles, apesar de algumas dificuldades de locução, da vergonha, enfim, ou apesar das brincadeiras, todos eles conseguiram apresentar algo satisfatório. E olha, o interessante é que surgiram trabalhos do ponto de vista do aprendizado deles, que percebe que eles aprenderam mais do que fosse uma apresentação convencional, sabe, em forma de seminário, né? Tipo, tu levantar e ir lá na frente e apresentar, assim, porque às vezes o seminário tem aquele bloqueio psicológico, social, assim, né? Vergonha de falar em público e tal, né? E o podcast também é falar em público, né? Mas é como a gente está aqui agora, assim, né? Gravando, um sinal de áudio e tal. Então, de certa forma, dá uma aliviada na tensão e dá também aquela curiosidade, aquele sentimento, né? De, eu estou produzindo um material, né? Então, que era a sensação que eles queriam ter, de estar produzindo um material audiovisual. Nossa, deve dar uma gratificação enorme, né? Tipo, os alunos propor um trabalho desse, enfim, deve ser incrível. Foi muito legal, foi uma coisa bem massa. Aí esse ano eu já falei para eles que eu pedi que eles trabalhem em vídeo também, né? Alguns já ficaram com vergonha, assim, claro que não querem aparecer e tal, mas quem sabe aí mais no fim do ano, né, se eles estiverem mais tranquilos, tentar trabalhar o visual também, né, não só o áudio, para eles também terem na escola pública esse acesso à produção audiovisual, né, que isso hoje em dia é algo tão presente na sociedade, né, é legal que eles aprendam também na escola pública, né, o lidar com o audiovisual, né, criar a familiaridade, né, com o audiovisual. Sim, é muito legal trazer essas formas diferentes de trabalho na escola para sair do básico, os alunos ficam bem empolgados. Queria voltar um pouco para o teu podcast. Tem algum episódio assim que tu gostou mais de gravar, que tu gostou mais de falar, que tu
teve um insight que ficou tipo, nossa, esse aqui foi bom? São vários, na verdade, né? Que particularmente assim, é um projeto que eu gosto bastante, é algo que eu me orgulho bastante assim, de ter feito. Mas acho que eu vou lembrar de um, assim, que foi, não lembro agora o número, mas é um podcast que fala do imaginário do Rio de Janeiro nas nossas cabeças, né? Na minha cabeça, na cabeça de alguns amigos meus, através de ícones culturais. Assim. Então, eu gosto muito desse episódio específico, porque é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu já tinha debatido com amigos antes de pensar em ter um podcast, e ele também, através ali dos dados analíticos, é um dos que mais teve audiência, assim, mais pessoas se interessaram, vieram falar depois e tal. E ele é muito geografia, né? Porque ele fala muito sobre a presença da indústria cultural, sobre a presença da mídia e como ela vai construindo uma geografia, né? Como ela vai nos construindo uma paisagem de uma cidade na nossa cabeça, né? Então, lá nesse episódio eu falei muito como ícones da cultura popular que eram muito presentes nos anos 2000 criaram uma imagem sobre o Rio de Janeiro na minha cabeça, na cabeça de alguns amigos, para nós, assim, que a gente nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Eu não fui ao Rio de Janeiro até hoje, então nunca fui lá, mas muita coisa do que eu imagino sobre o Rio é através desses ícones que eram populares nos anos 2000, né? E aí, nesse episódio eu falo, né, sobre os filmes, né? O filme Cidade de Deus, a série Cidade dos Homens, os artistas que eram muito populares na época, né? O MPB, o Rapa, o Marcelo D2, o próprio futebol, né? O Vasco, que era muito popular na época, o Flamengo. Enfim, então, as telejornais, as telenovelas, né, Rede Globo. Então, todas esses ícones positivos ou negativos ou estereotipados sobre o Rio de Janeiro nos anos 2000 formaram uma ideia que eu tenho na minha cabeça sobre o Rio, que, lógico, essa ideia ela pode estar completamente equivocada, e é bom que esteja equivocada, né? É bom que a gente saia dos estereótipos, mas é interessante a gente observar como a paisagem na nossa cabeça, né, vai se formando muitas vezes através de estereótipos, né, como diria Milton Santos, né, de vetores verticais da globalização. Então, a grande mídia influenciando também a gente a criar paisagens na nossa cabeça. Né? Então, esse é um episódio muito gratificante, assim, ele é muito música e muito geografia. Assim. Recomendo escutarem. Eu não lembro agora o número, mas se procurar lá nas listagens do episódio do podcast vai aparecer. Ah, massa. Assim, né, como ouvinte, é um podcast também muito legal, Resenha do Glepo. Foi altos projeto mesmo. Parabenizar, porque é muito interessante, principalmente para os estudantes de geografia. Acho que é um quê a mais na graduação. Não só para os estudantes, né, mas para todo mundo que gosta de música, tudo mais. É muito interessante mesmo. Eu não conhecia, já comecei a seguir aqui. Próxima louça que tiver, eu vou ouvir. Sacanagem. Não, mas é isso, podcast é feito para isso, né? Para ouvir lavando louça, ouvir no ônibus, né? No carro de aplicativo, enfim, nesses momentos aí de escuta passiva, né? E não é porque é meu, mas é um projeto muito legal, é um formato muito original de podcast, né? Sai daquele lugar comum de, vou chamar um famoso aqui para falar umas besteiras, né? Também, todo respeito a quem faz, lógico, mas é uma coisa legal, assim, porque ele informa, ensina, mas não é necessariamente aquela coisa fechada, sabe? De, escuta aqui para aprender, sabe? Escuta aqui e aí, casualmente, se tu nunca ouviu falar disso aqui, tu vai acabar aprendendo. Então é uma parada bem descontraída, bem legal. E com a música, tu tá trabalhando à noite ou tu não tá mais agora no momento? Com a música, né, é um caminho que eu já percorri aí bastante coisa, né, várias trilhas, né. Então, atualmente, eu tô engatinhando aí um projeto de música autoral, inclusive com um brother da geografia, né. E, então, logo mais para frente teremos novidades sobre esse projeto. Mas eu trabalho na noite de Floripa aqui há mais de 10 anos, né, 11 anos mais ou menos, como músico, como hold, né? Hold é aquele profissional que trabalha na produção do evento, né? Como músico, como hold, há mais de 10 anos aqui na cena local e continuo atuando, né? Trabalho algumas vezes com o Das Aranha, né? Fazer parte algumas vezes da equipe Das Aranha, entre outros projetos também, né? Mas continuo, sim, trabalhando com a música e é algo que me preenche aí
mentalmente, socialmente, muito, assim, algo muito gratificante, assim como a geografia, né? O pessoal brinca que só é professor e só é músico quem ama, né? Porque muitas vezes não vale tanto a pena assim financeiramente. E ser professor e músico ao mesmo tempo, com certeza a pessoa tem que amar muito, né? Senão eu já teria largado. Mas amo bastante o que eu faço. Nossa, que bom. Então ficamos na espera aí das novidades. Então chegamos ao final, pessoal. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a sua participação, Glê. Foi de extrema importância conhecer mais o seu trabalho, motivar as pessoas, tanto eu, que também sou da área da música, como eu e a Ana, enfim, estudantes da geografia, que é uma área muito ampla. Então, motivar a gente a seguir no caminho, como tu disse, que tem que gostar muito, que é sofrido, mas tem que correr atrás do que gosta. Muito obrigada, Glê, por participar. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Queria deixar só um recado final aí, queria agradecer, né, a presença de vocês, da Ana, da Ju, do Marco, toda a galera. Eu fico muito orgulhoso de ver que o PET está bem cuidado, né? Participei do PET há 3 anos, mais acho, cerca de 3 anos. E fico muito feliz, muito orgulhoso de ver que o PET está sendo acolhido, e o PET está acolhendo estudantes dispostos a aprender, dispostos a levar a geografia, dispostos a levar a tríade acadêmica. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional com o PET, muito orgulhoso. E é isso, que bom que vocês estão nas redes sociais, nas mídias digitais, né? Que vocês estão, como se dizia muito ali no contexto do golpe em 2016, saindo dos muros da universidade, né? Então vocês estão saindo dos muros da universidade, estão nas redes também, né? A pandemia chegou e vocês foram para as redes muito forte, o trabalho de vocês está muito legal. E é isso, parabéns pelo trabalho, continuem, as redes estão lindas aí com vocês, continuem inclusive na escola pública, né? Não abandonem a escola pública, ela precisa de vocês. E é nóis, galera, muito obrigado a quem está ouvindo esse podcast sensacional, o PET é muito bom, valeu. Agradecemos também você, ouvinte, que nos acompanha até aqui. Se curtir o nosso programa, né, acompanhar a gente nas redes sociais, o PET YouTube no YouTube, para ter acesso aos outros podcasts, e no Instagram, o PetGel Desk. Acompanhar também a resenha do Glê, né, no Spotify, no YouTube, eu acho que está nos dois. E é isso. Quero muito agradecer a todo mundo e valeu, até a próxima.